Pergunto, quem é que tem nacionalidade brasileira, pessoal? Brasileiros natos e brasileiros naturalizados. O português equiparado, ele não tem nacionalidade brasileira, mas ele tem uma equiparação. Ele tem todos os direitos do brasileiro naturalizado. Entre esses direitos está o de votar e o de ser votado. Então, pessoal, ali quando fala em nacionalidade brasileira, coloquem assim, nato, naturalizado e também o português equiparado. Tá? Nato, naturalizado e também o português equiparado. Porque o português equiparado ele não tem nacionalidade brasileira, mas pela equiparação ele acaba tendo os mesmos direitos, tá? Depois diz ali, a pessoa para poder se eleger, ela tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Pleno exercício significa dizer, ela não pode ter perdido e não pode estar com os direitos políticos suspensos. Quando é perda, quando é suspensão, é o último ponto que a gente vai estudar na nossa aula, tá? Depois a gente vai ver isso aqui melhor. Depois diz ali que a pessoa para poder se eleger, ela tem que ter alistamento eleitoral, né? Alistamento eleitoral é aquilo que eu falei, ela tem que estar inscrita na Justiça Eleitoral e ela vai provar essa inscrição através do seu título de eleitor. Se eu, Alessandra, não sou uma eleitora, eu não tenho a condição de elegibilidade, eu não posso me eleger porque nem eu própria voto, nesse exemplo que eu acabei de citar. O inciso 4º diz que a pessoa, para poder se eleger, ela tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral é o local em que está registrado o título de eleitor, né? Normalmente, pessoal, o local que está registrado o título coincide com o local em que tu mora, né? Porque tu tira o teu título no local em que tu reside. Mas pode não ter essa coincidência. Vou dar um exemplo. Eu, Alessandra, moro e voto em Porto Alegre. Se eu resolvesse, pessoal, me mudar para Capão da Canoa, o meu domicílio civil seria Capão da Canoa e o meu domicílio eleitoral continuaria sendo Porto Alegre, a menos que eu transferisse o meu título para Capão da Canoa. Concordam comigo? Qual é a ideia da nossa lei? Que a pessoa só pode se candidatar pelo local em que está registrado o título dela, que normalmente é o mesmo local que ela mora. Por que isso? Para garantir a autenticidade na escolha. Eu tenho que votar em alguém que é da minha região. Porque se eu, Alessandra, pessoal, que mora e vota em Porto Alegre, se eu pudesse me candidatar por São Paulo, qual é a garantia que os paulistas teriam em votar em mim? Uma pessoa que nem é da região, que muito provavelmente nem conhece os problemas, né, que passa, por exemplo, a cidade ou o próprio estado, né, de São Paulo. Então a ideia seria essa, tá? Garantir, né, essa identidade. Como assim? Todos? Por exemplo, assim, eu, Alessandra, eu moro e voto em Porto Alegre. Numa eleição municipal, eu só posso me candidatar pelo município de Porto Alegre. Eu não posso me candidatar pelo município de Canoas, a menos que eu transfira o meu título para Canoas. Numa eleição estadual, eu só posso concorrer pelo Rio Grande do Sul, né? Não posso concorrer por outro estado, a menos que eu transfira o título para outro estado. E numa eleição federal, aí é qualquer lugar do país, né? Porque daí a tua circunscrição é em qualquer local, tá? Bom, depois, pessoal, diz ali a questão da filiação partidária, né? Significa dizer que ninguém pode concorrer avulso, né? Sem estar filiado a um partido político. Porque o partido político é a questão da ideologia, né? A questão da identidade política. A ideia, pessoal, é que tu não vota na Alessandra, né? Tu vota na Alessandra e nos objetivos do partido ao qual ela representa. Eu digo, pessoal, que no Brasil essa identidade, ela não existe muito, né? Porque no Brasil tem muito partido político, né? Que até a Constituição, ela diz que deve existir o pluripartidarismo. O problema é que nós temos partidos em excesso, concordam comigo? Pessoal, tem muito partido político e tu não consegue, eu, Alessandra, eu vou dizer para vocês, tem 500 mil siglas que eu não sei nem o que significa, né? Porque é muito partido. E a questão da identidade, ela fica comprometida, porque como tem muito partido, tu não consegue fixar qual é a ideologia daquele partido, né? Então, infelizmente, isso aqui é praticamente uma utopia, né? A gente acaba votando na pessoa, muitas vezes por conhecer a pessoa, por conhecer o trabalho dela, e não pela questão, muitas vezes, da identidade com o partido que ela representa.
E agora, criaturas divinas, escutem o que eu vou dizer. A questão da idade mínima. Pessoal, eu já dou aula há 13 anos dessa matéria e eu posso garantir a vocês, nesses 13 anos que eu dou aula dessa matéria, que eu trabalho com concursos públicos, eu nunca vi uma questão que caia com tanta frequência como é a questão da idade mínima. Disparado, é o que eles mais pedem em concursos públicos, tá? Eu sempre digo para os alunos, eu não consigo entender, existe uma verdadeira fixação por esse assunto, né? Eles querem saber quais são as idades mínimas. E a gente tem que lembrar, a menor idade é de quem teoricamente tem a menor responsabilidade. Então a menor idade é sempre a do vereador. Por sua vez, a maior idade é de quem tem a maior responsabilidade. A maior idade exigida é a do presidente da República. Vamos ver quais são as idades então. Botem aí, pessoal, um mega fosforescente. Quando sair o concurso de vocês, vocês pensem, bah, isso aqui eu tenho que decorar, tá? Que é aquilo que eu falei, é uma das questões que mais cai. Então, quais são as idades mínimas? 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, o prefeito, o vice-prefeito e também o juiz de paz, e 18 anos para vereador. A minha pergunta é, pode excepcionalmente uma pessoa concorrer para vereador com 17 anos de idade? Pode, pessoal, porque nós temos uma lei que diz que a idade mínima ela deve estar preenchida na data da posse e não no dia da eleição. Né? Até agora, na eleição de 2012, teve uma reportagem, pessoal, na RBS, ali no Jornal do Almoço, que a Cristina Ranzolin entrevistou, não sei se vocês lembram, todos os vereadores eleitos, os vereadores mais jovens, né, dos municípios de Porto Alegre. E tinha uma candidata que foi eleita com 17 anos, e aí a Cristina perguntou para ela, mas como que tu vai assumir se tu só tem 17 anos? E aí ela disse, não, mas é que no dia da posse é o dia do meu aniversário, então no dia da posse eu completo 18 anos. Ela está legitimada a assumir o cargo, né? Porque justamente essa lei diz, não é na inscrição, né, da candidatura, não é no dia da eleição, é no dia da posse. No dia da posse, se a pessoa tiver a idade mínima, ela tem condições de assumir o cargo, tá? Bom, visto isso aqui, para finalizar então, pessoal, para a gente fazer o nosso intervalo, o último ponto que a gente vai estudar nesse bloco, né, da nossa matéria, são as chamadas inelegibilidades. Coloquem aí, inelegibilidades. Pode falar. Os demais requisitos ali no parágrafo 3º eram o registro, só a idade que é na posse. Na verdade, como é que é o teu nome? Paula? Na verdade, Paula, eu não tenho assim uma certeza absoluta para te dizer, porque a gente teria que olhar o Código Eleitoral, tá? O que eu me lembro, assim, para te responder com certeza, é a questão da idade mínima. A filiação partidária, eu tenho praticamente absoluta certeza que quando tu faz o registro da candidatura, tu já tem que ter a filiação. É que tem requisitos que tu tem que ter até 1 ano antes da eleição. Por exemplo, domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral é 1 ano antes da eleição, tá? Agora, para te dizer todos com absoluta certeza, eu teria que ter o Código Eleitoral aqui, aí para confirmar. Mas a questão do domicílio eleitoral, esse eu tenho absoluta certeza. Se não, o que aconteceria? A pessoa ela registraria ali, trocaria de município ou trocaria de estado pouco tempo antes da eleição. Como é que ela vai conhecer os problemas da região, né? Então, naquele caso, se eu, Alessandra, eu quero me candidatar para o São Paulo, eu tenho que fazer a transferência do meu título 1 ano antes da eleição. E eu tenho que comprovar que eu já moro há 3 meses naquele novo local para conseguir transferir o título 1 ano antes. Tu entende? Os outros... Nacionalidade brasileira, assim pensando por alto, tá? Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira, eu te digo assim, ó, se a pessoa, quando ela vai inscrever a candidatura, ela não é brasileira, eles não vão aceitar o registro, né? Porque é uma condição para te poder se candidatar, tu concorda comigo? Outra questão, pleno exercício dos direitos políticos. Essa aqui talvez
tenha uma margem de dúvida, porque a questão assim, ó, a pessoa ela pode, se bem que com a lei da ficha limpa, que a pessoa que é uma inelegibilidade estar tendo o processo, não precisa nem ter a condenação, só o fato de tu estar sofrendo o processo já é uma condição de inelegibilidade, mas eu te digo que talvez não impeça o registro da candidatura, porque talvez no momento do registro não se tenha nem conhecimento que a pessoa está sofrendo um processo, tu entende? É uma inelegibilidade para a pessoa assumir, né? Para poder até se eleger. Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral não tem como, né? Isso aqui tu tem que ter a inscrição na Justiça Eleitoral, é uma condição obrigatória. Filiação partidária. Na minha opinião, não tem como. Não tem como tu não estar afiliado. No registro da tua candidatura, tu tem que estar vinculado a um partido, tá? E a idade mínima. A idade mínima é aquilo que eu acabei de explicar que não é necessário, tá? Bom, coloquem então no caderno de vocês inelegibilidades. Coloquem assim. A inelegibilidade consiste na ausência. A inelegibilidade consiste na ausência da capacidade eleitoral. Consiste como é que eu falei? Na ausência da capacidade eleitoral passiva. Consiste na ausência da capacidade eleitoral passiva, vírgula, ou seja, vírgula, da condição de ser candidato, ou seja, vírgula, da condição de ser candidato e, consequentemente, poder ser votado. Da condição de ser candidato e, consequentemente, poder ser votado, vírgula, constituindo-se, vírgula, portanto, vírgula, constituindo-se, vírgula, portanto, vírgula, em condição obstativa, constituindo-se, vírgula, portanto, vírgula, em uma condição obstativa, né, que obsta, né, que impede, uma condição obstativa ao exercício passivo da cidadania. Ao exercício passivo da cidadania. Tá? Ponto final. Pessoal, as inelegibilidades é quando a pessoa não pode se candidatar. Inelegibilidade absoluta é quando a pessoa não pode se candidatar a nada. Ela é absolutamente inelegível. Para nenhum cargo ela poderá concorrer. A inelegibilidade relativa é quando a pessoa não pode se candidatar para determinados cargos. Então ela tem uma elegibilidade genérica, mas para determinados cargos, em virtude de alguma razão, ela se torna inelegível. Nós vamos fazer então o nosso intervalo, mas antes eu só quero que vocês coloquem na apostila de vocês assim: o parágrafo 4º é uma inelegibilidade absoluta. Depois a gente vai estudar ele, tá? O parágrafo 4º é uma inelegibilidade absoluta. Do parágrafo 5º até o parágrafo 9º, tá? Do parágrafo 5º até o parágrafo 9º, nós temos as chamadas inelegibilidades relativas, tá? Parágrafo 5º, absoluta. E desculpa pessoal, falei bobagem. O parágrafo 4º, inelegibilidade absoluta. Do parágrafo 5º até o parágrafo 9º, são as chamadas inelegibilidades relativas. Tranquilo? Certo? Então fazemos o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma todas essas situações. Tá bom, gente? Até mais. Voltaremos. Bom, pessoal, nós vamos estudar então agora, né, como a gente tinha
finalizado ali antes do intervalo, nós vamos estudar as situações de inelegibilidade. E eu quero que vocês peguem aí o parágrafo 4º, que é o parágrafo que trata da inelegibilidade absoluta, né? Vamos dar uma olhadinha o que ele diz. O parágrafo 4º, ele diz assim, onde é que tá? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Aquilo que eu disse, o parágrafo 4º é uma situação de inelegibilidade absoluta. Então diz a nossa lei que os inalistáveis, que eu quero saber de vocês quem são, e os analfabetos não podem se candidatar para nenhum cargo no país. Pessoal, quem são os inalistáveis? Quem é que não pode se alistar como eleitor? Os estrangeiros e também os conscritos. Na verdade, são 3. Estrangeiros, conscritos, menores de 16 anos e analfabetos não podem concorrer a nenhum cargo eletivo no país. Ficou claro, pessoal? Porque o estrangeiro, o conscrito e o menor de 16 anos, todos eles são inalistáveis. E o analfabeto, ele é alistável, mas ele é inelegível, tá? Eu vou ler uma frase para vocês, que é uma frase que caiu num concurso há muitos anos atrás, e eu quero que vocês me digam se essa frase ela está certa ou ela está errada. A frase é assim: todo o inalistável é inelegível, mas nem todo inelegível é inalistável. Certo ou errado, pessoal? Ó, todo inalistável é inelegível. Tá certo, né? Todo mundo que não pode se alistar, não pode se eleger. Mas nem todo inelegível é inalistável. Quem é inelegível, mas é alistável? O analfabeto. E, na verdade, até quem está entre 16 e 18 anos é alistável, mas é inelegível porque não tem a idade mínima, né? Claro que tem aquela exceção do 17 que pode concorrer se no dia da posse já tiver completado a idade, tá? O parágrafo 5º, pessoal, ele diz assim, que é um caso de inelegibilidade relativa. Parágrafo 5º, então. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver. Pessoal, vamos lá, gente. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A minha pergunta é: aonde está a inelegibilidade no parágrafo 5º? O parágrafo 5º, pessoal, ele trata da inelegibilidade dos chefes do Poder Executivo, né? Então, o parágrafo 5º, ele está nos dizendo que presidente da República, governadores de estado e prefeitos municipais só poderão se candidatar para um único período subsequente. A minha pergunta é: para o que eles são inelegíveis? Na verdade, eles são inelegíveis para um terceiro mandato consecutivo. Concordam comigo? Né? A lei está dizendo, e uma coisa que vocês devem tomar cuidado, é que o parágrafo 5º, o 6º e o 7º, eles só se referem, pessoal, aos chefes do poder executivo. Eles não se referem ao poder legislativo. Uma pessoa que é vereadora, ela pode ser vereadora 10 vezes consecutivas. Ela pode ser deputada estadual, deputada federal 10 vezes consecutivas. A inelegibilidade, ela só existe para o presidente da República, para os governadores de estado e para os prefeitos municipais, que não poderão concorrer a um terceiro mandato consecutivo. Tranquilo até aqui? Duas perguntas que eu quero fazer a vocês. Primeira é possível que uma pessoa que já tenha sido presidente, governador ou prefeito por 2 vezes, venha a ser presidente, governador ou prefeito por uma terceira vez? É possível? Sim, desde que tenha um intervalo de um período, né? Por exemplo, nosso ex-presidente Lula, na próxima eleição do ano que vem, ele pode concorrer, porque daí já teve o intervalo de um mandato. O que não pode é ser consecutivo, né? Tendo intervalo de um período não tem problema nenhum.
o ex-presidente Fernando Henrique, nas últimas eleições, ele poderia ter concorrido sem sombra de dúvida, né? Porque já tinha acontecido o intervalo de um mandato, tá? E a outra questão que eu queria perguntar para vocês é a seguinte: para concorrer ao mesmo cargo, né, presidentes, governadores e prefeitos precisam se desincompatibilizar. Desincompatibilização é o afastamento por meio da renúncia. É obrigatório, pessoal, a renúncia para concorrer ao mesmo cargo? Não, né? Tanto é verdade, eu até usei essa expressão desincompatibilização, porque eu já vi ela em provas de concurso, e esses dias um aluno conversou comigo e eu fiquei bem feliz. Ele disse: bah, professora, eu só acertei uma questão na prova dele, disse qual era o concurso, que agora eu não lembro, porque eu escutei a sua aula, porque a senhora falou em desincompatibilização e eu lembrei, porque a Constituição não usa essa expressão, né? Desincompatibilizar-se é afastar-se por meio da renúncia. Isso não é obrigatório quando tu concorre ao mesmo cargo. Tanto é verdade, pegando como exemplo aqui o município de Porto Alegre, o nosso prefeito José Fortunati, ele concorreu à sua própria reeleição, permanecendo no cargo. Lembram? Que é aquela ideia da continuidade administrativa. Como existe a possibilidade da pessoa permanecer no cargo, não teria por que ela se afastar e quebrar a administração naquele período que antecede a própria eleição. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Vamos ao parágrafo 6º. O parágrafo 6º, ele diz assim: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem, fosforescente, renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, tá? Então, o que diz o parágrafo 6º? Que os chefes do Poder Executivo, federal, estadual e municipal, né? Significa dizer, presidente da República, governadores e prefeitos que quiserem se candidatar para outros cargos, é obrigatório o afastamento por meio da renúncia. Se não se afastarem, eles são inelegíveis para outros cargos, mas eles permanecem elegíveis ao mesmo cargo, desde que não seja um terceiro mandato consecutivo. Eu não sei se vocês lembram que o José Fogaça era nosso prefeito, vocês lembram? Aí o José Fogaça quis concorrer ao governo do estado. O que ele teve que fazer? Ele teve que renunciar à prefeitura, tanto que daí no lugar dele entrou o José Fortunati na primeira vez. Vocês lembram, pessoal? O problema é que no momento que tu renuncia, tu corre o sério risco, que foi o que aconteceu com o José Fogaça. Ele não foi eleito ao governo do estado e aí não pôde retornar à prefeitura de Porto Alegre. Azar é o dele, né? Tipo, para poder concorrer a um outro cargo, tu tem que renunciar. Só que uma vez que tu renunciou, em caso de perda, né, da eleição, tu não volta ao teu mandato anterior. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Bom, só para o executivo. Exatamente, porque ela é do legislativo, ela é deputada federal e ela se licenciou porque ela queria, até para poder concorrer à prefeitura, tu tem que ter uma dedicação maior, né? Então, e também tem uma questão política ali, né? Porque se ela não se licenciasse, como dificilmente ela conseguiria estar lá nas sessões do Congresso, aí usariam isso contra ela, né? O parlamentar que não participa, né, enfim, das sessões plenárias. Então, ela se licenciou porque ela não era obrigada a renunciar, porque ela estava num cargo do legislativo, e aí ela perdeu a eleição, voltou para o cargo dela. Agora, se ela tivesse um cargo de executivo e concorresse para um outro cargo, ela poderia, por exemplo, ser prefeita e querer, no ano que vem, concorrer a governadora. Ela teria que sair do cargo e, perdendo, não voltaria, tá? Bom, vamos ao parágrafo 7º. O parágrafo 7º, eu gosto bastante de trabalhar, ele é bem interessante, porque ele trata da inelegibilidade da parentada, tá? Vamos dar uma olhada no que ele diz. O parágrafo 7º diz assim: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau ou por adoção, do presidente da República,
de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Pessoal, o parágrafo 7º, ele trata da inelegibilidade dos parentes do chefe do Poder Executivo, tá? Nós aqui nessa sala de aula, ou quem vai me assistir depois pelo EAD, qualquer um de nós poderia ter por parente, pegando aqui Porto Alegre como exemplo, o José Fortunati, né? Poderia ter como parente o nosso governador Tarso Genro, ou poderia ter como parente a Dilma. O que a nossa lei está dizendo? Dependendo do parentesco que nós temos com a pessoa, dentro do território em que a pessoa exerce o seu poder, nós nos tornamos inelegíveis. Nós não podemos concorrer a nada. Eu vou colocar um exemplo e depois eu vou explicar para vocês quais são os parentes inelegíveis, tá? Vamos colocar o professor André Vieira, que eu acho que já deu aula para vocês, né? Vou colocar o professor André como exemplo, porque ele é meu irmão, então eu, né, posso usar como ele exemplo, ele me usa como exemplo, tudo se usa, tá tudo em casa, tá? Então, pessoal, olha só. Vamos supor que na eleição do ano passado, o André tenha resolvido concorrer a prefeito de Porto Alegre. E ele ganhou a eleição. Ele é o novo prefeito do município de Porto Alegre. Como eu sou irmã dele, dentro do município de Porto Alegre, eu me tornei inelegível. E aí a minha pergunta é, quais são os cargos que eu não posso concorrer? Vereadora do município de Porto Alegre e não posso concorrer a prefeita de Porto Alegre. Concordam comigo? Ah, professora, a senhora pode concorrer pelo município de Canoas só se eu transferir o meu título para lá. A princípio não. Posso concorrer, pessoal, a deputada estadual, deputada federal, a governadora? Posso, para o mais tu pode, tu não pode é para o menos. Então, dentro do município de Porto Alegre, aqui eu me tornei inelegível. Deu para entender? Aí, pessoal, o André resolveu, né, tomou gosto pela política, ele disse, bom, então agora eu vou dar um voo maior, eu vou tentar governo do estado. Ano que vem, eleições, desbancou o Tarso, pessoal, né? O Tarso tentou a reeleição, mas daí surgiu o André, desbancou, né? Azar, né? Como diz o André, né? Desbancou. Aí, pessoal, o que acontece? Se o André é o governador do estado, dentro do estado, eu, Alessandra, me tornei inelegível. Quais são os cargos que eu não posso concorrer? Eu não posso concorrer a vereadora de nenhum município, eu não posso concorrer a prefeita de nenhum município, eu não posso concorrer a deputada estadual, não posso concorrer a governadora, deputada federal e senadora. Por quê? Porque o deputado federal representa o estado. Então, dentro do estado, eu estou totalmente inelegível, que é o que aconteceu com a Luciana Genro, que depois eu posso citar como exemplo. Aí o André disse, meu Deus, tô tri bem na política, vou dar um voo maior. Presidência do país, assim, ó, pessoal, uma carreira política meteórica. Presidente do país. Pergunto a vocês, quais são os cargos que eu não posso concorrer? Todos. Por quê? Porque nesse caso, ele sendo presidente do país, a minha inelegibilidade alcança todo o país. Concordam comigo? Bom, agora, qual é o problema? A nossa lei, ela diz que a inelegibilidade, ela alcança apenas os parentes consanguíneos ou por afinidade, que depois eu vou explicar, até 2º grau. Então significa dizer, não é qualquer parente que é inelegível, tá? Vamos ver quem são. Pessoal, de novo eu peço desculpas a vocês, porque como faz tempo que quando eu dei a aula a primeira vez, eu perguntei todas as dúvidas que eu tinha do concurso que vocês vão prestar. Só que faz tempo e eu esqueci tudo, tá? Esse concurso é nível superior. E é superior qualquer curso é direito. Ah, vocês não sabem. Tá, mas não obrigatoriamente aqui todo mundo é do direito. Tá, então tá, era isso que eu queria saber. Então, eu vou colocar aqui os graus de parentesco. Vou fazer um desenho que é bem rápido, pessoal, só pra gente entender quem são os parentes inelegíveis.